Graça e paz, irmãos. Vamos prosseguir então nossos estudos em Romanos capítulo 5. E com a graça do Senhor hoje nós concluiremos o que a gente vem tratando sobre justificação pela fé. Eu queria ler novamente com os irmãos o que nós lemos na semana passada, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E nós daremos uma ênfase maior no versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, na semana passada nós falamos sobre o produto da justificação pela fé, que é a paz divina. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós obtivemos o que então? Paz com Deus. E acesso a essa maravilhosa graça aberto por nós por meio do quê? Da fé. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e por isso fomos justificados pela fé, e por isso nós estamos em paz com Deus. E em Jesus Cristo nós somos agora vistos por Deus como sendo santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pagou a nossa dívida de pecado. Agora nós temos o quê? Acesso a Deus, livre acesso a Deus. E todo aquele que crê tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Todo aquele que confiou plenamente no Senhor Jesus Cristo não entra em juízo, já não há mais condenação sobre ele, sobre a sua cabeça. Em João 5:24 nós vimos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então essa é a condição posicional que nós temos em Cristo Jesus. Nós não podemos nos basear na nossa vida, na nossa atitude, nas nossas obras, nos nossos esforços. Não, é baseado no que? Em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós. Nossa fé tem que descansar nele, no Senhor Jesus Cristo. Não há mais juízo sobre aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Não há mais condenação sobre nós, os que cremos. Mas as bênçãos da justificação, irmãos, não se restringem somente à absolvição judicial dos nossos pecados por parte de Deus. Nós também fomos considerados o quê? Justos. Fomos considerados justos, mas nosso relacionamento com esse juiz eterno não se limita apenas à descriminalização. Nós não fomos deixados simplesmente de ser criminosos. Éramos criminosos, pecadores, e agora não somos mais criminosos, não somos mais tidos como pecadores diante de Deus, não somos mais dignos
de condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Não houve só isso. Por Cristo Jesus nosso Senhor, a dívida foi totalmente quitada, totalmente paga, e nós somos absolvidos sim da condenação eterna. Contudo, a justificação que foi realizada pela fé em Cristo Jesus não concede apenas a nós salvação do inferno e ingresso ao céu. Não é só isso que nós temos, é algo muito maior que nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Há muitos outros benefícios que nós recebemos quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. E hoje, com a graça de Deus, nós tentaremos ver alguns desses benefícios, porque são muitos. Tentaremos ver alguns, a partir do versículo 5, que diz que o Espírito Santo nos foi outorgado, ou seja, Deus habita em nós. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças então em oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, rogamos, ó Pai, pelos méritos de Teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, que Tu ouças nessa manhã as nossas orações, nesse dia do Senhor, que os nossos corações estejam abertos diante de Ti, Pai, e que Tu apliques a Tua palavra em nossos corações. Cremos, ó Deus, que Tu assim o fará. Por quê? Porque está escrito na Tua palavra: a Tua palavra não voltará vazia, mas fará tudo o que lhe apraz, segundo a Tua santa, perfeita, justa e agradável vontade, meu Deus, para a glória do Teu santo nome e para o benefício da Tua igreja, para o crescimento espiritual do Teu corpo, do corpo de Cristo nosso Senhor. Nós Te pedimos essa manhã, Pai, guia-nos, abra os nossos olhos e transforme-nos, ó Pai, para que percebamos as grandezas que nós temos no Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Consolador que Ele enviou a nós. A Ti louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, o tema da mensagem de hoje é os benefícios da justificação. Nós falaremos só de alguns benefícios provindos do quê? Do Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos visto já a justificação pela fé. Nós temos visto já que a justificação não pode ser por obras, porque você estaria comprando a justificação. A justificação é gratuita, ela tem que ser pela fé. E a partir dela nós temos o quê? Paz com Deus. Mas vimos agora também, vamos ver a partir de agora, que essa paz não se limita somente à condenação, à absolvição da condenação eterna e nossa aceitação diante do Pai Celestial. Muitas vezes nós limitamos o Evangelho somente a isso. Somente ao quê? Preciso ser salvo, preciso fugir da condenação. Não é só isso o Evangelho. Amém? O Evangelho não se restringe a só isso. Ser salvo do inferno e ser aceito por Deus na glória. Não, isso é uma consequência do Evangelho. Mas para chegarmos nisso, tem muitos outros benefícios que Deus nos concede, que nós já podemos desfrutar aqui agora, porque nós temos vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. E essa paz que foi conquistada por meio de Cristo Jesus, através da justificação pela fé, ela também se refere a uma reconciliação com Deus, ou seja, a restauração da comunhão do pecador com Deus, perdida lá no Jardim do Éden. E vocês se lembram da comunhão que Adão tinha com Deus? Vocês se lembram disso? A comunhão que Deus tinha com Adão no Jardim do Éden. Mas nós vamos perceber o quê? Que o que nós temos hoje é muito superior ao que Adão gozou naquele jardim. Nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a prova do amor de Deus por nós, porque nós, ainda sendo inimigos, pecadores, Cristo a seu tempo veio e morreu por nós, o justo pelos injustos, o piedoso pelos ímpios.
Por nós rebeldes Ele morreu. Agora todos nós desfrutamos do quê? De paz eterna. E tal paz provém dessa nova condição que nós temos diante de Deus. Nós gozamos de uma posição agora diante de Deus. Em Colossenses 1:21 diz: e a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, o Senhor Jesus morreu por nós, quando nós éramos inimigos, estranhos, para fazermos o quê? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Essa é a nossa condição hoje, a nossa condição atual diante de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos, pecadores santos, pecadores inculpáveis, pecadores irrepreensíveis. Além de estarmos justificados, ou seja, sermos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, nós somos o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. E aqui nós vimos no capítulo 5, versículo 1 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Abraão foi feito amigo de Deus, reconciliado com Deus por meio da fé, dessa justificação pela fé, nós também o fomos. E podemos ser, como está em Tiago 2,23, chamados o quê? Amigos de Deus. Abram comigo em 2 Coríntios 5, vamos reler o trecho que nós lemos na semana passada. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segundo aos Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós temos o que aqui? Mostrando a reconciliação. Fomos reconciliados por Deus, através do que? Da morte de seu Filho, do sangue de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a reconciliação no relacionamento com Deus. E no versículo 21 mostra que é por intermédio da justificação, por intermédio da fé. Aquele que não conheceu o pecado, Ele não fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, diante de Deus somos justos. Essa é a nossa posição, é nisso que devemos crer, é nisso que devemos basear toda a nossa vida cristã. Entendam, Ele, Cristo Jesus, santo, perfeito, morreu por nós, sem conhecer pecado. Ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos o quê? Justiça de Deus. Temos que entender isso, irmãos. Contudo, a restauração do nosso relacionamento com Deus não ficou restrita somente a essa amizade, somente a essa relação de amizade com alguém como se estivesse do seu lado. É por isso que eu falo que a nossa situação, ela é muito mais próxima de Deus, muito mais íntima de Deus do que a situação do próprio Adão. Lembro quando eu era jovem que eu li a história de Gênesis, a história de Adão. Eu falava, como que Adão pôde perder aquele relacionamento com Deus? De toda manhã, Deus ir lá pessoalmente chamá-lo e conversar com ele. E eu pensava, quem dera se eu pudesse estar lá nessa situação. Nós estamos numa condição muito maior,
de uma intimidade muito mais próxima do que a que teve Adão com Deus. Adão com Deus teve esse relacionamento de amizade, um relacionamento de alguém como estando do seu lado. Mas e nós? Nós não. O nosso relacionamento com Deus é muito mais profundo, é muito mais próximo. Por quê? Porque no versículo 5 diz o quê? De Romanos, capítulo 5, verso 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa é a maior bênção que nós recebemos. A partir da justificação pela fé, nós recebemos quem? O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Nós recebemos Ele e nós temos Ele. Essa é a relação nossa com Deus. Não é uma relação mais de amizade, de Deus estar do nosso lado, chamando-nos, conversando conosco. Ele está em nós agora. E essa é a maior bênção do Evangelho, e é dela que vem todas as demais bênçãos que nós recebemos, tanto provindas da justificação, como dando-nos capacitação para vivermos uma vida santa, uma vida em santificação. Essa é a base da vida cristã. Nós temos o Espírito Santo. É algo muito mais intenso, é algo muito mais íntimo, é algo muito mais próximo. É Deus em nós. Percebem, irmãos? O Espírito Santo nos foi outorgado. E tudo isso começou quando? Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve com seus discípulos. Em João 14, abram comigo, João 14, verso 16. João 14, 25 primeiro. João 14, 25: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Senhor Jesus está prometendo quem? O Consolador. O Consolador que o Pai enviará por meio do seu nome. Agora vamos para João 14, 16. Voltem alguns versículos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha que interessante o que Jesus mostra aqui. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo vai ser dado a vocês. Jesus está falando. O Espírito Santo habitará em vocês. Vocês o terão. Não é um relacionamento pessoal apenas, mas um relacionamento íntimo, um relacionamento interior. É por isso que em Efésios 4:30 nós lemos o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós temos o Espírito Santo hoje conosco. O Espírito Santo foi nos dado a partir do momento que nós cremos e fomos justificados. Nós recebemos esse Espírito Santo nos foi outorgado, e ele está em nós como um selo, selados para o dia da redenção. Mas o que significa selo aqui no contexto bíblico? Selo é um sinal, selo é uma marca, é um carimbo. Um carimbo que prova, que confirma, que atesta algo que é o quê? Autêntico. Mas também o selo é um artifício.
Utilizado para quê? Para fechar, lacrar, proteger, tornar inviolável um documento, uma carta, uma correspondência. Então o que significa o fato de nós termos sido o quê? Selados. Isso mostra que nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedades autênticas dele, porque nós somos comprados por sangue, fomos comprados por preço. Nós não mais nos pertencemos, nós pertencemos a ele e temos um selo, um sinal, uma marca, um carimbo que prova a autenticidade dessa propriedade pertencente a Deus. Em Romanos 8:9, vamos abrir, vamos ler juntos. Romanos capítulo 8, versículo 9. E aqui Paulo está dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só que interessante, no versículo 9: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, vocês não estão na carne, mas estão onde? No Espírito. E ele continua: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de quem? Não é dele. Nós somos de Cristo, porque nós temos o quê? O Espírito de Cristo que nos foi otorgado. É isso que mostra que nós pertencemos a Ele. E é por isso que no versículo 11 diz: vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Deus habita em nós, é Ele habitando em nós. Não é mais uma relação simplesmente de uma amizade de alguém que está do seu lado, é uma relação interna, interior. Deus está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Se você creu, Ele habita em você. A justificação pela fé, irmãos, trouxe-nos uma reconciliação, mas não somente uma reconciliação de mera amizade, como nós vimos na semana passada. Nós vimos que nós, como Abraão, somos amigos de Deus. Isso é fantástico, isso é impressionante, mas não para por aí. Essa relação com Deus vai muito mais além. É uma relação de habitação. Ele habita em nós e nós estamos nele. Essa é a relação que nos dá força, que nos vivifica para lutarmos contra o pecado, para vivermos uma vida santa. Qualquer outro motivador que vai te levar, que você utilize para te levar a uma vida santa, vai te levar ao quê? Ao legalismo. Entenda, é Deus habitando em você, é o Espírito Santo habitando em nós. Isso que é graça, isso que é misericórdia. Mas além disso, além desse selo, nós também temos um outro ponto. Em 2 aos Coríntios capítulo 1 versículo 21 diz: mas aquele que nos confirma convosco é Cristo, e nos ungiu, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 aos Coríntios 1, 21 e 22. Então, além do selo, nós temos o quê? O penhor. O que mostra isso? Como selo, nós somos propriedade de quem? Dele. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. E esse selo mostra que Ele não se esquecerá de nós. O Espírito Santo é a marca que nós temos. Para quê? Para que Deus olhe e fale: esse é meu, esse é meu,
esse é meu. É um selo, como se fosse algo que lembrasse a Deus de que nós pertencemos a Ele, porque nós temos o quê? A vida dele em nós. Agora, e o penhor? O penhor tem uma outra função. Qual? Lembrar-nos de que nós somos dele e de que no final ele vai nos levar com ele para a glória. O penhor. O que é um penhor? Penhor é um dinheiro ou objeto que você dá em transação, numa transação comercial, e é dado como garantia de que o valor total do objeto adquirido será pago posteriormente. Então nós temos o Espírito Santo, e essa é a garantia que nós temos de que Deus pagará todo o resto que Ele nos prometeu, ou melhor, que nós receberemos toda a herança da glória que Ele nos promete em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? O Espírito Santo é só uma parcelinha, um pouquinho que nós temos da vida de Deus em nós, como garantia para nós de que a eternidade nos é segura. Então, se você tem o Espírito Santo, você é dele. Se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. Abram comigo em Efésios capítulo 1, verso 13. Em Efésios 1, 13 diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Ele é o nosso penhor, o penhor da nossa herança, a garantia de que nós receberemos toda essa herança na glória, a garantia até o resgate da sua propriedade, até o momento que Deus vai falar assim: você é meu, venha e esteja comigo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5 diz: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Percebem? O Espírito Santo é o penhor, a garantia de que nós receberemos a herança. E qual que é o nosso problema? O problema é que nós não vemos o valor dessa herança, porque a gente não quer a herança. Paulo está falando: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quantos de nós preferem deixar o corpo e habitar com o Senhor? É porque nós não vimos ainda o valor da herança, o valor da promessa, o valor daquilo que nós temos diante somente do penhor que nós já recebemos do Espírito Santo. Ele é a garantia de que a herança é algo infinitamente grande, eternamente glorioso. Essa é a relação que nós temos com o Espírito Santo. Mas além disso, irmãos, além do fato do Espírito Santo habitar em nós, além do fato dessa habitação divina estar em nós, os que cremos, além disso, nós ainda recebemos bênção maior. Por que eu digo isso? Porque também por intermédio do Espírito Santo é que nós fomos o quê? Adotados na família de Deus Pai. Não é somente uma relação de amizade, é uma relação agora de parentesco. Nós somos
filhos do nosso Deus e Pai. Filhos. Em Efésios 2:17 diz: e vindo, evangelizou o quê? Paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, é por meio do Espírito Santo que nós temos acesso ao Deus Pai. Ele é o nosso Pai. É uma relação agora de parentesco, de familiaridade. Nós somos filhos, entendam, nós somos filhos. Nós pecamos muitas vezes por olharmos ainda para Deus e nos relacionarmos com Ele como um juiz. Ele está dentro de você, Ele é o Espírito Santo. Ele é a garantia da herança, da glória eterna dos santos. E além disso, Ele é teu Pai. E na relação de Pai, Ele não está aqui para julgar. Toda a condenação já foi, acabou, não há mais condenação. O que há agora é disciplina. E Deus disciplina somente os filhos a quem Ele ama. Ou seja, a disciplina é um ato então do quê? De amor. Essa é a relação. Por que Paulo coloca esse versículo do Espírito Santo nos sendo outorgado? Bem no versículo 5, sobre um assunto falando sobre justificação pela fé. Por que ele coloca bem ali? Porque a conclusão do versículo 3 e 4, leiam comigo, Romanos 5, 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, e o que nós vimos na semana passada, o que é essa tribulação? É disciplina, é morte do ego, é crucificação do eu. Ele vai nos levar a isso, e isso é doloroso. Isso é doloroso, por isso que Paulo considera como o quê? Uma tribulação, que são os problemas como nós vimos na semana passada, no domingo anterior. São os problemas inevitáveis que vêm àqueles que seguem a Cristo, devido ao quê? Ao seu relacionamento com Ele. Essa tribulação, essa disciplina, essa mortificação que produz em nós o quê? Perseverança, ou seja, paciência, tolerância, ou habilidade de permanecer o quê? Debaixo de grande peso ou pressão, sem sucumbir, porque nós sabemos que é a mão de Deus nos disciplinando, é a mão de Deus nos guiando, como um pai guia um filho. Muitas vezes nossos filhos choram, reclamam da disciplina, mas eles estão lá, e nós os abandonamos por isso? Não, eles estão na nossa casa, e estão sendo disciplinados, e vão continuar sendo disciplinados. Para quê? Para aproveitamento, como diz em Hebreus 12. Então essa tribulação produz o quê? Perseverança. E essa perseverança produz o quê? Experiência, versículo 4, que é um caráter aprovado, resultado de uma aprovação, seguida do quê? Da superação da vida do cristão, debaixo da mão de Deus. Isso vai ficar impresso no seu caráter. Por que a gente se desespera quando a mão de Deus pesa sobre nós? Por que nós não nos gloriamos nessas tribulações, como Paulo está falando aqui no versículo 30? É a nossa glória saber que nós estamos sendo fustigados, é a nossa glória saber que nós estamos sendo disciplinados, é a nossa glória saber que nós estamos passando por tribulações, porque as tribulações não são por parte do diabo e nem de Satanás, como diz todo mundo por aí, elas vêm por parte de Deus, para quebrantamento, para humilhação, para aproveitamento,
como diz em Hebreus 12, porque Ele disciplina a quem Ele ama. E essa experiência produz o quê? Esperança. Nós podemos nos gloriar nas tribulações, nós podemos nos gloriar na disciplina de Deus. Por quê? Porque os resultados produzidos por elas apontam para o quê? A concretização das promessas divinas. Se eu nego a tribulação, se eu nego a disciplina, se eu nego o peso da mão de Deus por mim, é porque eu estou negando o que? A esperança lá do futuro. O que me dá esperança é saber o quê? Que Deus está trabalhando em mim e fazendo-me conforme a imagem de seu Filho, porque agora eu sou filho, e como filho eu tenho que ser transformado em imagem de Cristo Jesus, porque Ele é o primogênito do Pai. Ele é o primogênito do Pai. É por isso que Paulo chega e conclui no versículo 5, ora, a esperança não confunde. Por que não confunde? Porque eu sei que a mão de Deus pesando sobre mim e transformando uma imagem de Cristo. Não estou confundido, não estou confuso. A fé é a certeza daquilo que se espera. E nós estamos tendo o quê? Vislumbres daquilo que nós estamos esperando, pelo que nós estamos passando hoje. E aí ele continua, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Toda essa experiência da vida cristã, ela é o quê? Ela é a certeza, a evidência, o indício de que Deus nos ama. Por quê? Porque o Pai ama ao Filho. E a disciplina é um ato de amor. Mas como que acontece isso? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Percebem, irmãos? Irmãos, é muito grande, irmãos. É grandioso demais. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus por meio do seu Santo Espírito. Em Gálatas 3,6 diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Em Gálatas 4,6 diz, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o quê? O Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Nós clamamos Pai, porque nós temos o Espírito de Cristo Jesus em nós. Na relação, irmãos, de fé com o Senhor Jesus Cristo, nós não somos apenas justificados, mas também nós nos tornamos o quê? Filhos com Ele. Ele, Cristo Jesus, é o nosso irmão mais velho. Ele é a nossa referência. Nós fomos adotados na família de Deus. Abram comigo Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito do quê? De adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Estão percebendo, irmãos? A semelhança de Cristo, nós somos o quê? Filhos.
E a semelhança do que Cristo passou, nós vamos passar. Cristo sofreu, nós vamos sofrer. Cristo Jesus passou por tribulação, nós vamos passar por tribulação. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, nós vamos aprender a obediência como? Da mesma maneira. E como que nós herdaremos a vida eterna? Quando os fariseus chegavam para Jesus e falavam assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta já está errada. Uma pergunta totalmente errada, equivocada. Não se faz para herdar, se é para herdar. Como que eu faço para herdar a herança de uma pessoa rica e famosa? Tem que ser filho dessa pessoa, senão não herdo. O que me faz herdar o que Deus prometeu a nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor? O ser filho dele. Então nós somos adotados e somos o que? Filhos. Abraão, como nós vimos no capítulo 4, é nosso pai representativo, porque é o pai de todo aquele que crê. Se cremos, somos como Abraão. Só que agora nós estamos falando de um pai divino. Deus é nosso pai. E essa filiação nos foi dada por meio de quê? Do Espírito Santo, o Espírito de adoção. Nós somos agora o quê? Filhos de Deus. Temos um relacionamento com Deus como um relacionamento do quê? De pai para filho, de filhos para o pai. Por quê? Porque nós temos a natureza dele dentro de nós. Na nossa confissão de fé batista de 1689, no capítulo 12, parágrafo único, diz o seguinte: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, olha a relação com a justificação. Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Então Deus se vê servido de fazer o quê? Fazer-nos participantes da graça da adoção. Pelo que eles são recebidos no número do quê? Dos filhos de Deus, e gozam da liberdade e privilégios que um filho tem. Passam a ser chamados pelo nome do quê? Pelo nome de Deus. São reconhecidos pelo nome de Deus. Recebem o quê? O Espírito da adoção. Têm acesso ao trono da graça com confiança. Por quê? Porque foram reconciliados. São habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com compaixão. São protegidos. São providos. E por eles são o quê? Corrigidos, como por um pai, e jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção, selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Estão percebendo, irmãos? Esses são os benefícios provindos do quê? Da justificação. Provindos do quê? Da outorga do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Abram comigo em 1ª Epístola de João. Na 1ª Epístola de João, capítulo 3, primeiro versículo. João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Olha o que João está dizendo aqui, irmãos. No capítulo 5 de Romanos, versículo 8, nós lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus para conosco. Mas João mostra a prova, uma prova maior, uma prova mais profunda. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Porque além de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores, e termos sido reconciliados pelo sangue de Cristo com o Pai, Ele ainda nos adota como filhos. Essa é a prova de maior amor. Nós somos hoje o quê? Filhos de Deus. Nós somos chamados o quê? Filhos de Deus. Mas isso ainda não de um modo completo, não de um modo perfeito, porque nós estamos sendo o quê? Lapidados, transformados à imagem de Cristo. Estamos sendo disciplinados, educados. Contudo, no dia que Ele se manifestar, nós seremos o quê? Iguais a Ele. Quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, irmãos, a gente entra numa situação mais profunda ainda. Nós não somos só filhos, nós somos coparticipantes da natureza divina. Deus está em nós, e nós estamos nele. Em 2 Pedro 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 diz: visto como pelo seu divino poder, ou seja, pelo seu Santo Espírito, nos tem sido doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que nós precisamos para conduzir-nos à vida e à piedade é nos concedido pelo poder do seu Espírito Santo. 2 de Pedro 1, verso 3 e 4. Tudo já nos tem sido doado. Para quê? Tudo que nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Hoje nós temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito, para viver uma vida santa e piedosa. Sabe por que nós não vivemos? Porque nós não cremos. Crer. Creia. Creia. Quando Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza carnal, é porque a nossa natureza carnal já foi morta. Creia que ela morreu. Ela foi crucificada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia que hoje você tem tudo o necessário para ter uma vida santa e piedosa. Tudo já nos foi doado, tudo já nos foi dado, no que diz respeito às promessas preciosas, grandes e preciosas promessas que Deus nos fez através de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo porque nós somos feitos o quê? Co-participantes da natureza divina. É isso que nos livra das corrupções e das paixões que há no mundo. Abram comigo na primeira epístola de João, capítulo 4. A natureza de Deus está em nós, irmãos. O Espírito Santo está em nós. Do que mais precisamos para viver uma vida santa e piedosa? João 4,13 diz o seguinte, 1 João 4,13:
Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Olha isso. Nós estamos nele e ele está em nós. Nós permanecemos nele porque ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Olha a situação que nós estamos hoje. Essa é a nossa condição. Você que creu no Senhor Jesus Cristo, você permanece nele e ele, Deus, permanece em você por meio do seu Santo Espírito. Quando você confessa Cristo Jesus, Deus permanece em você, você permanece em Deus. Essa é a grandeza do Evangelho. Volte um pouquinho, capítulo 13, 1 João, versículo 23, diz o seguinte: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ele nos deu do seu Espírito, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Essa é a grandeza do Evangelho, irmão. Nós somos co-participantes da natureza divina. E no que diz respeito ao pecado, em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E quando se fala de santuário de Deus, lembrem-se da relação no Antigo Testamento com respeito ao lugar santo e ao lugar santíssimo, o santo dos santos do tabernáculo. Deus só mora no lugar santo. Ele nos fez santo. É por isso que o seu Espírito habita em nós. Viva uma vida santa. Essas verdades bíblicas é que devem nos mover a viver uma vida santa. Saber que Deus está em você, Cristo Jesus está em você, o Espírito Santo está em você. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado por preço. O fato de o Espírito Santo estar em você mostra que você é propriedade de quem? De Deus. Você não é seu. Você foi comprado por preço. Agora glorifique a Deus no seu corpo. Um pouquinho antes, no verso 15 de 1 Coríntios 6, diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ora, 1 Coríntios 12, 27, vós sois corpo de Cristo, e individualmente o que? Membros desse corpo. Ou seja, nós não somos de nós mesmos, fomos comprados. O Espírito Santo habita em nós e fez de nós o que? Um só povo, um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos membros desse corpo, não somos de nós mesmos, somos parte da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça. Nós participamos da igreja de Cristo, fazemos parte de Cristo, somos parte dele. Abram comigo em Efésios capítulo 1, versículo 22. Esses são os mistérios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que chegam a aparecer muitas vezes até heresia. É Deus em nós, é o Espírito Santo habitando em nós.
Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ou seja, deu Cristo Jesus a nós, a igreja, a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo. E agora, presta atenção: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. E quando se fala de plenitude, se fala de completude, algo completo. Está dizendo aqui o seguinte: que Cristo se fez homem e morreu por nós, pecadores, e nos comprou com seu sangue. E agora, sem nós, Ele não é completo. A plenitude de Cristo depende agora daqueles a quem Ele comprou com seu sangue e aproximou dele. Nós somos corpo de Cristo. Sem a igreja, Cristo não tem corpo. Agora pensem: a sua santificação depende de você? Ela é muito mais importante a Deus do que a você. Se você tentar viver uma vida santa por conta própria, você será um baita de um legalista, estará jogando todas as verdades para fora, tudo fora. Dependa do Senhor Jesus Cristo, creia que você tem todos esses benefícios nele. Ele está mais interessado na sua santidade do que você mesmo. Então renda-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, quebrante-se diante dele, humilhe-se diante dele, creia, você faz parte do corpo de Cristo, e é Ele que conduz a sua igreja. Abram comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também o quê? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem que fez o que aqui? Foi a igreja que se lavou? Foi a igreja que se apresentou a Ele gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito? É Ele que faz tudo por nós. Agora, fundamentado nisso, nessa obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a obra de salvação dele é completa, não é uma obra que justifica e deixa a santificação por nossa conta. É uma obra que justifica, é uma obra que santifica, é uma obra que glorifica. Crendo nisso, viva você a vida santa. Essa é a realidade do Evangelho. Crendo que Ele te santifica, viva uma vida santa, viva uma vida piedosa. Glorifique-se no quê? Na tribulação, na disciplina, no peso da mão de Deus sobre você, te transformando em imagem de Cristo, no sofrimento, sabendo que você está sendo o quê? Igual a Cristo, sendo feito igual a Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós somos parte do corpo dele, e assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a quê? A Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós estamos inseridos em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa. A todos nós foi dado a beber o quê? De um só Espírito. Isso está em 1 Coríntios 12, 12 e 13. A todos nós foi dado o quê? Beber de um só Espírito. Pertencemos todos nós a um corpo.
Cristo Jesus. Fomos batizados nele, inseridos nele. Pertencemos a ele, estamos unidos e ligados a ele. Todos nós somos um com ele. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Nós estamos em Cristo. Ele não nos desamparará. Ele nos guiará em santidade. Creia nisso e viva uma vida santa. Creia nisso e abandone esse lixo que o mundo te oferece. Creia nisso e você estará como Paulo, preferindo estar com ele. Porque essa é a nossa herança. Quem que não deseja receber a herança? Não é isso? Imagine um ímpio que está louco por receber a herança de seu pai. O que ele deseja? A morte de seu pai. Nós é diferente. Nós estamos loucos para receber a herança de Deus. Quem deve morrer? Nós. Morra. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de morte. Quer seguir a Ele? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-o. Quanto mais morrer, mais da herança você recebe. Quanto mais morte, mais vida com Ele. Amém, irmãos? E eu queria concluir hoje, no dia que celebramos a ceia do Senhor. Leiam comigo 1 Coríntios capítulo 10. Primeiro aos Coríntios capítulo 10, verso 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então nós, em Cristo Jesus, nós que participamos do pão e do vinho, é porque nós somos um só pão com Ele. Vamos ver de novo. O cálice, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, quando nós bebemos o vinho, isso não indica, não mostra uma comunhão que já existe entre nós e Ele? A comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Não fazemos nós parte desse corpo? Porque nós, embora muitos, somos o que? Unicamente um pão. Embora muitas pessoas aqui na igreja, muitos salvos, nós somos o que? Um com Cristo, um único pão, um só corpo, porque todos somos participantes do único pão. E agora em João 6,53, todos participamos de Cristo, irmãos, somos um com Ele, co-participantes da natureza divina. João 6,53, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira... Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso, irmãos, que hoje celebramos a ceia do Senhor. Para quê? Para que recordemos quem nós somos. Nós somos pertencentes a esse corpo.
Nós somos um único corpo em Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça. Nós somos co-participantes da divindade. Nós somos co-participantes de Cristo. É imprescindível que entendamos isso, que creiamos nisso. Creia nisso. Nós temos a vida de Cristo dentro de nós. Nós somos novas criaturas. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. Deus nos trata como filhos, porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. São realidades, irmãos, eternas. Não tem como nós perdermos essa posição, porque não depende de nós, depende daquilo que Ele fez por nós. A nossa salvação é eterna, e Deus nos trata como filhos. Que pai abandonaria seu filho? Que Deus lançaria fora a propriedade que Ele conquistou, que Ele comprou com o seu próprio sangue? Como? Não há essa possibilidade. Então, confiante nessas certezas eternas, viva uma vida santa. Viva uma vida santa. Após o capítulo 5 de Romanos, nós temos o 6, o 7, o 8, o 9. Leiam, estudem. Ali está falando do quê? De viver uma vida santa, santificada, uma vida ressurreta, uma vida de uma novidade de vida. Nós não entraremos nesse assunto, nós encerraremos aqui hoje o assunto da justificação pela fé. Mas por que Paulo, antes do capítulo 5, 6, do capítulo 6, 7, 8 e 9, ele vai nos apresentar o capítulo 3, 4 e 5? Porque se você não tiver bem entendido aquilo que você tem em Cristo Jesus, a vida santa que você tenta levar vai ser por meio de legalismo. Viva uma vida santa, creia naquilo que você tem em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? E agora, utilizemo-nos desse sacramento, desse santíssimo sacramento, para que nós lembremos tudo o que nós temos em Cristo Jesus. Lembre-se, é por isso que nós praticamos a ceia, é por isso, para que você lembre quem você é. Você já não é de si mesmo, não é de você mesmo, você é dele. Você não vive agora para você mesmo, para a sua própria glória, você vive para a glória dele. Você já tem tudo em Cristo Jesus para você viver uma vida santa, justa, perfeita, de modo irrepreensível. É para isso que nós ceiamos, para lembrar o que Cristo fez por nós, mas para lembrarmos o que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então vamos para a ceia, irmãos.